nunca recebi material de partidos simpatizantes à esquerda. Somente materiais da direita, em especial as personagens que a gente já conhece, Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. De ex-assessor a inimigo, você não vai acreditar nas informações secretas que estão prestes a ser reveladas sobre Alexandre de Moraes. Fique atento, porque nos próximos segundos vamos mostrar detalhes dessa história, desse relato que até agora ninguém contou. Na tela. Nos conta um pouquinho. Bom, isso começa que quando eu recebi isso, eu de fato achei um absurdo, entendeu? É aquele episódio de o advogado, né, naquela época, Zanin, dentro do aeroporto de Brasília, quando entra uma pessoa, eu não me recordo qual era o nome da pessoa, e ela com seu celular filma e começa a falar palavras não tão agradáveis a ele, tá? E isso foi filmado e possivelmente passado ao ministro, não sei se por ele ou por alguém, obviamente, acredito, do PT. E diante disso aí, o que o ministro pediu? Esse diálogo que você pode ver aí no primeiro, à meia-noite e 31, um horário absurdo, é uma conversa entre o juiz auxiliar e o ministro Alexandre de Moraes, onde que ele pede aqui para a gente verificar, né? Acredito eu que o próprio Marco estava vendo... tá online ainda, acho que caiu. O próprio Marco estava olhando... ok. O próprio Marco estava olhando essa postagem e acredito que ele não tenha conseguido identificar, e a partir disso o ministro passou para ele, passou para mim, e foi pedido para que eu, entre aspas, olhasse isso, tá? Tentasse obter esse material junto ao aeroporto ou à Polícia Federal. Lembrando que não se tratava de nenhuma autoridade. Era simplesmente um advogado, como qualquer outro advogado, o qual hoje, né, os advogados hoje são tratados de forma vexatória por Alexandre de Moraes. Mas nesse caso, em se tratando de Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi pedido um diferenciamento, ou seja, que se levantasse todas as câmeras do aeroporto junto à Polícia Federal, identificasse a pessoa para que Alexandre de Moraes pudesse ir atrás dessa pessoa. Agora, Eduardo, quando nós estamos falando do juiz auxiliar, Vieira, tenho informação, vi hoje e ontem nas redes sociais, o próprio Flávio Bolsonaro encaminhou um ofício te convidando, essa é a palavra correta, não é uma intimação, é um convite, né? Não, convidando. Para você declarar no dia 2 de setembro na Comissão de Segurança. Me corrija, por favor, isso se eu estou falando alguma coisa. Não. Tá perfeito. Que esteja errado. Ok. Perfeito, essa tua participação vai ser online, certamente. E sim, o juiz auxiliar Vieira também foi convidado. A tua expectativa é que ele participe? Pelo que eu entendi, pelo que eu vi no convite, eles foram os dois juízes auxiliares, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com certeza, assim, acredito que eles não participem, não se envolvam nisso, ou se participarem, aquilo que eu sempre falei, né, será um milagre. Tá, bom, obviamente vão te perguntar sobre todas estas questões, até lá muita informação será divulgada, adicionalmente com essa que já está sendo divulgada. Adiantamos a nossos assinantes que na sexta-feira teremos muita notícia sobre esse assunto também, mas eu volto a te perguntar porque a audiência vai se renovando. Qual foi o momento em que você sentiu dizendo isso aqui está pesado demais, eu estou fazendo coisas que não deveria, trabalhando para uma questão de irregularidade, se tratando de um órgão de justiça, ou seja, um órgão de justiça fazendo injustiças para culpar, derrubar perfis ou plataformas, como foi o caso. Qual foi o detonante? Bom, na verdade, o momento em que eu percebi que algo era diferente foi entre 1 e 2 semanas que eu já estava no Tribunal Superior Eleitoral, e eu percebi que dentro do que a gente recebia para fazer análise, para poder fazer o relatório do material, né, da publicação, seja vídeo, seja foto ou um comentário, e identificar a veracidade daquele material que a nós era encaminhado e trazer o link, né, a URL, para colocar no relatório e mandar para o Supremo Tribunal Federal
ou o Tribunal Superior Eleitoral tomar as devidas ações que eles achassem interessante, eu percebi que só vinham materiais de direita. Eu nunca, que eu me lembre, nunca recebi um material da esquerda. Nunca recebi um material de partidos simpatizantes à esquerda. Somente materiais da direita, em especial os personagens que a gente já conhece: Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Ludmila Grilo, quem mais? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Zé Trovão na época. Aliás, todos aqueles personagens, né, que estavam dentro do período eleitoral, se manifestando, né, dando a sua palavra nas redes sociais. Mas, Eduardo, essa fala tua no Senado, na comissão, você sabe se será televisada, se será pública, será privada? Olha, de acordo com a que teve anteriormente, e eu, por questões de segurança, avisei ao Flávio Bolsonaro que eu não compareceria, ela sim foi transmitida ao vivo. Então eu acredito que essa também, do dia 2 de setembro, vai ser ao vivo para todo mundo assistir. O professor Suano tem uma pergunta para você. Talhaferro, boa tarde. Primeiro, meus agradecimentos pelo que você está fazendo. Como cidadão brasileiro, eu falo isso, tá? Tem alguma coisa na acusação que é feita contra você por parte do ministro Alexandre de Moraes que às vezes chega a ser até um tanto quanto engraçada. Me lembra o Monty Python, quando tentavam identificar quem era um bruxo. Monty Python, uma comédia, quem era bruxa. Ah, não, tá respirando, é bruxa. Não, parou de respirar, então é bruxa também. Que é a acusação de atentado ao Estado Democrático de Direito. Você também está sendo acusado disso. A minha pergunta é muito direta. O que eles estão querendo dizer com isso? Que você era um infiltrado e eles não teve capacidade de verificar pelo serviço de inteligência pessoal dele de que você seria infiltrado? Ou ele está simplesmente dizendo, não, ele é um novo Don Quixote, que do nada resolveu atentar sozinho contra o Estado Democrático de Direito? O que ele está querendo dizer com isso quando ele acusa de atentado ao Estado Democrático de Direito? Boa tarde, professora. De fato, não faz sentido algum esse tipo de acusação, né? Eu não tenho nada de... Eu não estava presente em momento algum em algum ato antidemocrático, não portava arma nesses atos. Assim, eu simplesmente estava em solo italiano e falando o que de fato deve se falar, né? Que são as atrocidades cometidas por ele. Então eu não entendo isso como um ato antidemocrático, né? Eu acredito que ele trabalha dessa forma, como eu sempre vi, para poder tentar penalizar as pessoas dentro da mente diabólica dele. Ou seja, ele coloca o que ele quiser, da forma que ele quiser. Se você observar, dentro da denúncia do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, ele, em momento algum, questiona o conteúdo, ou seja, ele fala que é vazamento de sigilo profissional. Então, se é de fato um sigilo profissional e teve um vazamento, toda a notícia é uma notícia verdadeira. E embaixo ele vem falar que se trata de fake news. Ele tem que decidir, é fake news ou é sigilo profissional? O que está sendo revelado pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes traz informações inéditas sobre ações internas que muita gente desconhece. E você, o que acha disso? Queremos saber sua opinião. Se inscreva no canal para não perder os próximos detalhes. Lembre-se, sua voz aqui tem peso.